Bom dia, segunda-feira, dia 15 de dezembro. Pessoal, hoje a gente iniciou o dia ainda com a Lua em Libra e ela ainda teve um aspecto legal com Marte ali no comecinho da madrugada, meia-noite e 36. Mas minutinhos depois, meia-noite e 51, ingressou em Escorpião. Ficou pouquinho fora de curso antes de ingressar em Escorpião, mas depois de ingressar em Escorpião tem um tempo legal ainda com a Lua fora de curso, gente, porque o próximo aspecto da Lua é um trígono a Júpiter e Júpiter tá lá em 23 de Câncer, então demora algumas horas para a Lua começar a lançar os raios ali naquela região do signo de Câncer para começar a se aproximar do trígono a Júpiter, né? E na astrologia tradicional, sempre que a Lua não tem aspectos aplicativos, ela fica fora de curso, em qualquer grau, tá, gente? Não é necessariamente só no final, como na astrologia moderna. Bom, e isso cria um desfavorecimento para as iniciativas, né? Então, durante o período da manhã e até o meio da tarde não é bom para as iniciativas, a Lua ainda está muito vaga. Depois ela já começa a lançar os raios ali e melhora, tá? É um trígono bem favorável, Júpiter está exaltado e ele está exatamente no domicílio da Lua. Como a Lua em Escorpião fica ali num ponto de queda, esse trígono ajuda muitíssimo a Lua, né? Agora, em termos de clima, a Lua em Escorpião, ela vem bem fechada, né? Porque o Escorpião é um signo fixo, não altera muito, ele tem uma característica bem mantenedora e muito profundo, com uma pegada muito emocional. O dia é interessante para o processo criativo, para a manutenção do fator administrativo e principalmente no campo analítico, né? É mais nesse sentido, é uma tendência um pouco emocional, criativa, ela é robusta, né? Principalmente, gente, porque quando a Lua ingressou em Escorpião, algumas horinhas depois, 4h34, Marte ingressou em Capricórnio. E como Marte tem domicílio ali no signo de Escorpião, e ele em Capricórnio fica exaltado, esse perfil robusto fica presente. Só que Marte ainda está perto do Sol. Na verdade, o Sol está acompanhando Marte ainda, né? Então ele não vai se livrar do Sol tão cedo ainda. Porque o Sol tem que chegar ao mesmo grau e se distanciar ainda à frente, uns 15 graus mais ou menos, para começar a melhorar a vida de Marte. Então, mesmo que a gente tenha Marte forte, robusto, corajoso, né, com aquela característica bem forte de superação, de adversidade, é muito produtivo, é uma configuração bem incansável. Mas, pelo fator da combustão, esses significados às vezes não são muito fáceis de perceber, porque a combustão oculta, né? E principalmente quando Marte e Capricórnio tiverem aspectos desafiadores, essa tendência ela pode ficar ríspida demais, né? Ela fica bem seca, né? Então pode ficar um pouco bruta, tá, gente? Então vamos ter que esperar ainda o Sol passar por Marte aqui para melhorar um pouquinho o quadro, tá? Agora, a segunda, ela vem com esse clima firme. Para as iniciativas, o período da manhã não é adequado porque a Lua tá vaga ainda, sem aspecto nenhum. Para iniciativas, grandes mudanças, grandes empreitadas, é melhor depois, quando a Lua, mas eu diria mais lá do meio da tarde em diante já começa a ter um esforço maior, porque o trígono, gente, é só amanhã às 23h46. Então, essa força do trígono a gente vai começar a perceber quando a Lua estiver um pouco mais perto, né, do trígono, por exemplo, amanhã é o dia inteiro. E esse trígono, ele vai ser interessante amanhã, porque ele vai proteger bastante da quadratura Sol-Saturno, que vai acontecer também basicamente simultaneamente amanhã, né? O trígono é 23h46 na terça e a quadratura Sol-Saturno 1h33 na quarta. Então, esse favorecimento do trígono ajuda a amenizar um pouco a característica mais adversa da quadratura, que a gente vai perceber amanhã, né? Então, amanhã pode ser um dia que, para as iniciativas, ele até tem um favorecimento pelo passo da Lua, mas olha, se você tiver que iniciar alguma atividade que tenha um processo de liderança, disposição ou algum objetivo muito audacioso, eu recomendaria um outro momento, porque o Sol representa sucesso e quando ele está em quadratura a Saturno, ele tem uma característica de frustração, ele é frustrante, né? Ele prejudica a popularidade, para quem é líder, por exemplo, pode ser bem ruim. Então isso acabou minguando, assim, acabou misturando um pouco no clima da terça-feira. Então, para as iniciativas nesse sentido, eu já não recomendo. Agora, a Lua com Júpiter tem um perfil muito forte de água, né? Um trígono de água. E tem um perfil também muito forte de característica de mudança também, né? Então tem essa dinâmica toda. Segunda, terminou já o movimento no céu com Marte ingressando em Capricórnio às 4h34, tá, gente? Então,
Hoje um dia, assim, ele é firme, né? Pelo fato da Lua estar em Escorpião, Marte ingressou em Capricórnio, mas para as iniciativas ainda a gente vem com a Lua um pouquinho vaga, tá? Então, sem grandes audácias aí no período da manhã, período da tarde, depois já começa a se aproximar um pouquinho mais do trígono de Lua com Júpiter, tá bom? É isso que a gente tem para a segunda. E nessa semana, ali entre terça e quarta, eu vou gravar um novo vídeo pra gente falar de Lua Nova, porque no vídeo semanal eu acabei cometendo um erro ali com a casa. Eu observei o gráfico de um aspecto anterior ao momento da Lua Nova, em que a Lua com o Sol estava ali na casa 7, mas na verdade não é. Então eu vou fazer um vídeo só sobre essa Lua Nova, que é a última Lua Nova do ano civil, né? E aí eu vou colocar nessa semana. E também já estou preparando aqui uma reflexão para o próximo ano, tá? Para 2026, que eu vou postar aqui antes do Natal, tá bom? Então, me acompanha aqui, ativa as notificações, então, para você não perder nada. E uma ótima segunda para você, então. Até amanhã.